A nossa reflexão de hoje vai ser no texto de Atos, capítulo 7, do verso 54 a 60, que diz o seguinte: Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus e disse: Vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, ele chorava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E, tendo dito isso, adormeceu. Vocês devem se lembrar que, na última reflexão, Estevão fez um discurso longo e sua conclusão foi uma conclusão bem dura, porque nela ele deixou muito claro que a sua audiência, aqueles líderes religiosos, estavam reproduzindo os atos dos seus antepassados, dos seus pais na fé. Ou seja, eles estavam rejeitando mais um enviado do Senhor, estavam resistindo ao Espírito Santo, e isso era uma situação tremendamente terrível para eles. Eles deveriam se arrepender. Eles deveriam cair de joelhos, reconhecendo o seu pecado e deveriam se arrepender deles e se voltarem ao Senhor por meio de Cristo Jesus. Mas não foi isso que eles fizeram. Muito pelo contrário, eles gritaram, eles se opuseram ainda mais fortemente a Estevão. Então, naquele momento, Estevão tem uma visão belíssima do Senhor Jesus, à direita de Deus, em pé, como que numa atitude e numa postura de aprovação em relação ao seu discípulo. E Estevão, então, ele compartilha, ele verbaliza essa visão, o que acaba enfurecendo ainda mais aqueles líderes religiosos, aquelas pessoas que ouviram o seu discurso. E essas pessoas, então, enfurecidas, enlouquecidas, animalizadas, tomaram Estevão, agarraram-no e arrastaram-no para fora da cidade, como se ele fosse um animal, como se ele fosse um bicho, e começaram a apedrejá-lo. Não foi dessa vez que aqueles religiosos entenderam, compreenderam o Evangelho. Não foi dessa vez que eles se arrependeram. Muito pelo contrário, eles continuaram mantendo, reproduzindo as atitudes da história de Israel, aquela atitude de rejeição, de resistência ao Espírito Santo. Porém, nós observamos um grande contraste aqui nesse texto, porque se por um lado nós conseguimos identificar uma grande, uma forte rejeição ao Espírito Santo, nós também podemos identificar alguém extremamente comprometido com o Senhor Jesus ao ponto de andar nos seus passos. No final do texto, nós observamos Estevão reproduzindo as palavras do Senhor Jesus quando o Senhor Jesus foi levado para fora da cidade, foi crucificado. E na cruz, ele disse essas mesmas palavras que Estevão disse aqui: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Só que naquele caso, o Senhor Jesus se referia ao seu Pai: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E aqui Estevão então está reproduzindo aquilo que Lucas registrou ali no capítulo 23, verso 46. Mas, além disso, Estevão diz assim, verso 60, então caiu de joelhos e bradou. Lembrem-se, Estevão estava sendo apedrejado. Em meio a essas pedras que vinham de todos os cantos, ele disse: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E tendo dito isto, morreu.
Servos do Senhor sofrem. Servos do Senhor padecem. É mentirosa essa ideia, essa perspectiva de que as pessoas que são fiéis a Deus não passam por dificuldades, por sofrimentos, por adversidades, por tribulações. Isso é uma mentira. Quando nós lemos um texto como esse, nós nos deparamos com um homem que era fiel ao Senhor, cheio do Espírito Santo, sendo apedrejado. Daqui a pouco, nós veremos um outro servo do Senhor, que aqui pela primeira vez é mencionado, um jovem, um tal de Saulo. Daqui a pouco, ele passará por aquilo que ele está aprovando nesse momento. O apedrejamento, a perseguição, a fúria contra aqueles que creem em Jesus e que seguem os seus passos. Aqueles que estão nos passos de Jesus, eles vão enfrentar dificuldades das mais variadas naturezas, das mais variadas intensidades. Mas sejam quais forem as dificuldades e adversidades pelas quais eles passarem em nome de Jesus, eles devem ser considerados e se considerarem felizes. Felizes, como o Senhor Jesus mesmo ensinou no Sermão do Monte. Aqueles que são perseguidos em meu nome devem ser considerados bem-aventurados, felizes. Estevão é um desses felizes. Com certeza não era um feliz do ponto de vista da sociedade, do ponto de vista das pessoas daquele tempo. Mas para o Senhor, que é a sua felicidade, que é a sua alegria, sim, de fato, Estevão e todos aqueles que andam nos passos de Jesus são, de fato, felizes. E olham para suas circunstâncias, olham para o cenário que está ao seu redor, mesmo que ele seja de sofrimento, mesmo que ele seja de adversidade, de perseguição, de sofrimento, ele vê, por causa da graça, oportunidade de testemunhar, de refletir, de ser um espelho do Senhor Jesus. Aqueles que são cheios do Espírito Santo, quando são espremidos pelas aflições da vida, pelas aflições das perseguições, o suco que sai dali é o perfume de Jesus. Eles reproduzem as atitudes do Mestre. A pergunta que eu devo fazer para você é: nos passos de quem você se encontra? Você está seguindo os passos dos líderes religiosos daquele tempo, que rangiam os seus dentes, que se comportavam como verdadeiros animais? Ou você está seguindo os passos do Mestre Jesus, que faz com que os seus discípulos, mesmo sofrendo, possam refletir a sua face, mesmo diante das mais duras experiências? Para estes, o Senhor Jesus se levanta em aprovação. Eu quero e eu imagino que você também deseje ser aprovado pelo Senhor Jesus, aprovados nessa caminhada, que é uma caminhada longa, que é uma caminhada por vezes dura, mas não é uma caminhada sem a presença dele. Porque ele mesmo disse ali em Mateus capítulo 28, verso 20, finalzinho do versículo: e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Olha, é bem provável que muitas dores estejam reservadas para nós ali na frente. Mas se essas dores elas forem vividas nos passos de Jesus, elas serão as melhores dores, porque nós seremos considerados felizes por sofrermos em nome do nosso Senhor Jesus. Então, é verdade, os sofrimentos trazem talvez aí os nossos temores, suscitam as nossas preocupações, mas lembrem-se, nós não estaremos sozinhos.
Cristo estará conosco. Então vamos em frente, dependamos dele e sigamos os seus passos, pois isso de fato o agrada. Deus abençoe.